Apreciaremos agora a palestra 60 anos de Alameda, de Astrid Cabral, que será ministrada pelo escritor Zé Maria Pinto. Para a mediação desta palestra, convidamos a mestranda do PPGL, Monique Alves Ramos. Boa tarde, eu convido à mesa o professor Zé Maria Pinto. Uma salva de palmas. Ele é mestre em letras, estudos literários pelo nosso PPGL. Ele é também especialista em literatura brasileira. Tem mais de 23 livros publicados de diversos gêneros, poesia, teatro, ensaios sobre literatura, além de 3 livros de contos adultos publicados no blog Palavra do Peixedor. Como organizador, ele publicou 12 livros para a Academia Amazonense de Letras. É dramaturgo, tem 6 peças ensinadas e outras tantas inéditas. É membro da Academia Amazonense de Letras e é também membro do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas. Com vocês, o imortal Zé Maria Pinto. Imortal, mas não imorrível. Dá para chegar aqui? Para chamar da botar por cima. Boa tarde. Bem, em primeiro lugar, os agradecimentos de praxe pelo convite, né, feito pelo Guedelha, e principalmente eu quero agradecer também o trabalho da equipe, né? A equipe muito prestativa, o professor realçou muito bem isso. A S-Line no comando, pessoal. Pelo menos na minha perspectiva, né? Vamos falar então de Alameda. Pode virar o slide. Volta, por favor. Eu só queria chamar a atenção para essa frase aí que eu estou usando como epígrafe. A vida é isso, um rosário de pequenas mortes, tirado do Alameda, tá? Conto A Sombra da Papoleira. E eu quero que vocês fiquem bem com essa frase. A vida é apenas um rosário de pequenas mortes, porque nós vamos usar isso com bastante recorrência. Alameda já foi confundido com um livro infantil. E eu vou mostrar para vocês que tem mais de Stephen King, professor, do que de Saint-Exupéry. Não, mas o Saint-Exupéry também é meio terror, né? Tem mais de Stephen King do que de Monteiro Lobato. Mas o Monteiro Lobato também é terror. Bem, depois a gente conversa. Próximo, agora sim. Vamos falar contexto histórico, fazer uma análise de temas, estrutura, características, gênero e unidade. Vamos dizer que o ciclo vital não depende da vontade dos deuses, mas somente do acaso. E vamos chegar a uma conclusão inconclusiva. Já adianto desde agora. Os livros usados foram estes. Alameda, segunda edição. Eu já procurei a primeira e não acho. O Tenório acabou de me dizer, entretanto, que a segunda edição, que é eu acho que de 98, é esse que eu uso aqui, de 98, tem 25 anos, portanto, ela é exatamente do mesmo tamanho, é apenas a reprodução da primeira edição, não tem nada de novo, né? O capítulo, aliás, Astrid Cabral, a professora, fala da poeta, que está no livro organizado pelo Alisson Leão, Amazônia, Literatura e Cultura. E o terceiro livro, da própria Astrid, sobre escritos, rastros de leituras, que são da EDUA, de 2015. Contexto histórico, agora pode passar, o slide 3. Lançado em 1963, Alameda é o primeiro livro de Astrid Cabral, então com 27 anos. Passados 60 anos, é natural que a percepção que se tem do livro
não se encaixe na recepção da época. Foi muito bom, professor, falar sobre isso ainda agora, né? A cada leitura, a cada época também, a gente tem uma percepção diferente do livro. Ler Machado de Assis hoje é muito diferente de quem lia Machado de Assis lá no século XIX. Nós temos uma percepção diferente. É natural que a percepção que se tem do livro não se encaixe na recepção da época, do ex-comunista Carlos Drummond de Andrade ao ultraconservador Otávio de Faria. O contexto histórico era efervescente. Às vésperas do golpe militar, que instituiria uma ditadura sanguinária por 21 anos, 434 mortos, dos quais 210 são tidos como desaparecidos. Essa é uma informação da Comissão Nacional da Verdade. A sedição vinha sendo preparada há anos. Poderia ter acontecido em 1954, mas a autoimolação de Getúlio Vargas acabou retardando os planos do consórcio UDN militares. Com isso, a esquerda se fortaleceu e manteve-se resistente aos avanços antidemocráticos dos conservadores. Os principais partidos de esquerda eram o Partido Comunista do Brasil, PCB, sob o comando de Luiz Carlos Prestes, e o Partido Trabalhista Brasileiro, de Vargas, rejuvenescido por novas lideranças, não por acaso vindas do Rio Grande do Sul, como João Goulart e Leonel Brizola. Outras agremiações também participavam da resistência, como o Partido Social Trabalhista e o Partido Socialista Brasileiro, respectivamente com os pernambucanos Miguel Arraes e Francisco Julião, este na liderança das Ligas Camponesas, precursora do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, cuja principal luta era a reforma agrária, ou seja, 60 anos depois continuamos na mesma. Leonel Brizola teve papel fundamental na frustração de uma das inúmeras tentativas de golpe do período, quando em 1961, Jânio Quadros, um idiota igual a tantos outros na história deste país, teve seus anseios golpistas abortados e renunciou. Com o vice-presidente João Goulart em missão diplomática, adivinhem onde? Na China. O governador Brizola iniciou uma resistência armada a partir de Porto Alegre e garantiu o retorno de Goulart e sua posse como presidente da República. Era a primeira vez que um presidente progressista assumia o comando do país. Os conservadores se alvoroçaram e começaram a ver monstros comunistas nas nuvens, mesmo nos dias mais ensolarados. Essa era a política visível, encontrável em qualquer livro de história. Mas havia uma história invisível a qual poucos tinham acesso, e que ainda hoje circula de modo semiclandestino, que sob a luz da Revolução Cubana, iniciada em 1956 e vitoriosa 1º de janeiro de 1959, levava a uma transformação essencial na política brasileira. 1956 marcou o fim do stalinismo, com a denúncia das atrocidades cometidas pelo guia genial dos povos. Em decorrência, o velho PCB passou a trincar-se em várias partes. Em 62, trocando do Brasil por brasileiro, o PCB mantinha sua tese de aliança com os partidos burgueses, tal como fizeram em 1945, quando apoiou o assassino de Olga Benário, esposa de Prestes. O PCdoB mantinha o nome original e aderia à tese maoísta, lá vem a China de novo, né? De guerrilha, que adotaria na prática na região do Araguaia, ainda hoje um episódio tabu. A POLOP, política operária, era um racha do ano anterior, quando os trotskistas do PCB, que conviviam em doce harmonia com os stalinistas, se sentiram incomodados e pularam do barco que começava a fazer água. Em 1962, a Ação Popular, ligada à Igreja Católica Progressista, era um outro fragmento que se tornava independente do burguês PCB. Essas siglas, aliadas a tantos outros que surgiram depois, de variadas origens, seriam fundamentais na luta armada contra a ditadura. Mas essa é uma outra história. Vocês devem estar se perguntando por que, afinal, eu faço essa contextualização. Quem já leu Alameda e não percebeu nenhuma relação com a política da época, não leu errado. Mas eu me pergunto, quando é que a literatura se aparta da vida? Quando é que a arte se volta para as suas entranhas e se desconecta de seu exterior? Que autor é tão alienado que ignora o que se passa no seu entorno? Assim, minha proposta é fazer uma leitura geral de Alameda que tenha, ainda que de modo não intencional,
vasos comunicantes com o momento político brasileiro que antecedeu sua publicação e, por conseguinte, com o golpe militar de 1964, que deixou cicatrizes indeléveis na história do país e na arte produzida no período e que, passados 60 anos, já estou arredondando, não podemos apagar da memória coletiva. Astrid Cabral, análise, temas, estruturas, características, gênero, unidade, etc. Está em cima. Astrid Cabral traduziu, na primeira metade dos anos 1980, Walden ou A Vida nos Bosques, de Henry David Thoreau, um clássico da literatura norte-americana, onde o autor descreve sua experiência de contato absoluto com a natureza por mais de 2 anos, isolado da sociedade e suprindo com as próprias mãos as suas necessidades. Foi influência decisiva dos movimentos de desobediência civil de Gandhi a Luther King e na contracultura que floresce na virada da primeira para a segunda metade do século XX, desaguando na inquietação juvenil do maio de 1968. Alameda liga-se com Anacoreto do Lago Walden por sua visão da natureza e pela acidez que emana das 20 histórias que compõem o livro, cuja linguagem, vazada num tom lírico de prosa poética, oculta a violência por trás das narrativas, que tem a morte como tema principal. Mas não nos adiantemos. Alameda é um livro de contos, tanto na estrutura das histórias quanto na essência das mesmas. São narrativas, ora fechadas, ora abertas, embora tratem de vidas tão efêmeras. Essas narrativas têm como principal característica o antropomorfismo, que consiste em atribuir propriedades humanas a seres não humanos. Além de vegetais, isso ocorre com frutas, insetos, lugares e até mesmo com alguns humanos incautos que atravessam algumas das histórias contadas por Astrid. Ocorre que esse antropomorfismo nos força a classificar o gênero como fábula, subespécie do conto de caráter pedagógico ou satírico, que tem como personagens tradicionalmente animais, o que não nos impede de agregar a esse grupo personagens vegetais. Unindo os dois grupos, temos na fábula personagens irracionais, agindo por licença literária, como se racionais fossem. Já. Do ponto de vista geográfico, a ambientação é diversa, como em A Praça. Ela diz: nasceu na Zona Norte, onde o verão é asfixiante pela ausência dos hálitos do mar. Não temos mar, nem tínhamos à época a Zona Norte, agora temos. E a história antiga, o conto História Antiga. Da baixa mar não gostava. A maré baixa vinha sempre solapar-lhe os avanços. Na pré-mar, as algas subiam nas ondas. É interessante observar, contudo, que em depoimento pessoal sobre a Alameda, Astrid refere-se a um espaço entre o real e o imaginário e acrescenta: ao conferir aspectos psicológicos a personagens vegetais, entrego-me à criação dentro da vertente da visível intimidade. Mas ao narrar, utilizando como ambiente e cenário básico a natureza primitiva das plantas, passo a criar, recorrendo àquele espaço mágico dotado de visibilidade que remete ao real amazônico. Apesar desse pequeno desvio na geografia, o título Alameda constitui-se em uma alegoria representando a natureza não apenas amazônica, mas planetária, incluindo a borgiana Avis piscis purchérrima, de geografia indefinida, que, infecunda, hospeda em sua copa bipartida pássaros e peixes, e a bíblica, o dilúvio, visto a partir de uma perspectiva amazônica. Essa alegoria da natureza traz em seu âmago uma insólita carga de violência, acompanhando, sem uma só exceção, o tema onipresente da morte ou o medo que ela incute. Nesse aspecto, Alameda é uma reunião de pequenas histórias de terror. Vou repetir. Alameda é uma reunião de pequenas histórias de terror, que emulam a sociedade humana e, por que não, o Brasil dos anos 1950,
quando o livro teria sido escrito conforme depoimento da própria autora. Mas é também um libelo contra a progressiva destruição da natureza, numa época em que a palavra ecologia ainda não fazia parte do banal cotidiano. Esclareça-se que classifica o gênero como terror, mas não terror sobrenatural. Terror no sentido de ameaça constante, tanto em relação à vida quanto à perpetuação das espécies. Medo é a palavra que domina a coletânea. Mesmo quando não usada, o medo subjaz. É isso que dá unidade ao volume. A violência, o medo da morte e da infertilidade, o terror permanente. Se alguém pensou em terror do ponto de vista político, vocês sabem ao que eu estou me referindo, não exagerou. Astrid Cabral adianta-se no vaticínio de que o planeta estava sob ameaça, muito antes de se falar em aquecimento global, degelo das calotas polares, extinção de espécies raras, animais e vegetais e outras ameaças à vida na Terra. Voltando à classificação das narrativas como fábulas, é ocioso lembrar que as fábulas tradicionais, cujas primeiras manifestações perdem-se na escuridão de um tempo incerto e chegam aos nossos dias num processo permanente de atualização e reinvenção, são extremamente violentas e cruéis, envolvendo seres e situações sobrenaturais, vilanias, traições e mortes. Um microcosmos pleno de vícios e de impurezas, onde nem sempre o bem leva a melhor. O texto literário visa denunciar esse ambiente saturado e, por contraste, apontar alternativas. Por analogia, tomemos os contos populares como paradigmas. Europeus, brasileiros ou amazônidas, a violência, o medo e a proximidade com a morte dão a tônica. As histórias de João e Maria, que todo mundo conhece, do Negrinho do Pastoreio, que todo mundo conhece, ou a lenda do Guaraná, todos têm a obrigação de conhecer, são exemplos típicos do terror e do medo que pontuam os contos fabulosos. O ciclo vital não depende da vontade dos deuses, mas somente do acaso. Vamos pensar um pouco sobre o título deste trabalho, que eu esqueci de falar lá no início, mas estava aqui no slide. O título era O Mundo Fabuloso de Alameda. Subtítulo: Onde o destino pré-definido não abole o acaso. Muito bem. Vamos pensar um pouco sobre esse título, dividido em duas assertivas interrelacionadas. A primeira: O Mundo Fabuloso de Alameda. Pronto. Bastava isso. Todo mundo ia compreender. Pomposo e pouco original, ele se basta em si mesmo. Modéstia à parte. Onde o destino pré-definido não abole o acaso. Aí é outra história. Aqui damos duas informações que não estavam no título principal. Afinal, Mundo Fabuloso pode ter inúmeras leituras, e uma delas é de que as personagens das fábulas e dos contos de fadas, em geral, são regidas por leis que as aproximam dos mitos. Seu destino é controlado por forças superiores. Por isso é pré-definido, senão nem seria destino. Antônio Paulo Graça, no prefácio da segunda edição de Alameda, pontua isso com precisão. Esses pequenos seres vivem sob o signo de um ciclo mítico, aquém e para além da história e seus reveses. Mas se o acaso interfere e muda o destino pré-determinado, estamos diante de uma situação original. Pois é o que acontece com as personagens de Alameda. O destino individual de cada uma foi traçado, mas o acaso jamais estará descartado. Não à toa, o primeiro conto da coletânea intitula-se Destino. A autora semeia pistas para orientar o leitor na leitura do conjunto. Trata-se de um humilde vaso, num canto de janela, com uma haste plantada, que tem consciência de sua força e até faz referência à fábula O Carvalho e o Caniço, onde o carvalho altaneiro quebra depois de um vendaval e o caniço segue firme e flexível. A plantinha no vaso
prevê a destruição, a devastação ao seu redor e até lembra que antes dela nascer, um raio assassinara a mangueira da esquina. Sua mágoa era uma só. Sabia vã sua esperança de flor. Sua continuidade estava descartada. Ela sabia que tinha um tempo até definhar de velhice. Mas para a tragédia ficar completa, um gato noturno antecipa o sofrimento e derruba o vaso da janela, até que pela manhã uma vassoura trata de limpar o que ficara do acidente. Seu último pensamento de planta foi para o vaso, pois não tinha consciência de que era um mero complemento dele. Destino condensa toda a trama tecida nos demais contos. A violência, o medo da morte e da infertilidade, numa palavra, o terror. E o destino traçado, simplificado no ciclo vital nascimento, vida, morte, é quebrado em um prosaico acidente. A lembrança do caniço da fábula também não é gratuita. A visão do leitor que ele acaba de entrar no maravilhoso reino das fábulas, onde nem tudo é o que parece ser e onde nem tudo acaba como se esperava que acabasse. O segundo conto, Arvoreta, Árvore, Arvoreta, traz uma árvore que era elemento decorativo no áspero traçado das ruas. Plantas ornamentais são recorrentes em Alameda. O título do conto é explicado pela divertida dinâmica de sua sombra a crescer e minguar num só dia. Brincadeira de verão. Seria um álamo ou um ficus benjamin. O narrador, em terceira pessoa, descreve com um tom de cansaço seu estado de torpor ininterrupto. Sossego permanente, inércia crônica, ora preguiça, ora o medo, ora hábitos implantados como raízes, o comportamento exemplar. Chovesse, ela amava a chuva. Fizesse sol, ela era solar. A vida não lhe dizia respeito, mas pensava muito em como seria a morte. Um jardim de verde eterno e um canteiro perpétuo. Aquela árvore é uma metáfora da passividade que caracteriza o tipo de gente que aceita o que lhe entregam e não duvidam de nada. Uma forma de morte em vida. Aliás, se eu tivesse que dizer, se dar um conselho para alguém do alto dos meus 66 anos, eu só teria uma palavra a dizer: duvide. Do mesmo modo, quanto à aventura dos crótons que viviam nos pequenos cativeiros dos jardins, outra árvore ornamental, cuja aventura do título é apenas um eufemismo para a sua última viagem. A água, cavalcando o chão dias seguidos, desenterrou-lhes as raízes mais fundas, libertando-os para o deslize na correnteza da enxurrada. Tendo o jardim como cativeiro e o jardineiro como algoz, toda a luta importava em derrota. Restava aos crótons, como a toda a Alameda, a submissão até que um aguaceiro lhes interrompesse o sofrimento. O conto Queixa contra o Vento enfatiza a permanente luta dos vegetais com os elementos. A linguagem é crua, explicitando a intenção violenta. Sinto seu bafo, qual chicote em meu corpo de haste. Ou a invasão das rasteiras de batata sufocando violetas recém-nascidas. Muitas são as vítimas do vento, mas há quem ame o vento, como o cipreste, a planta símbolo dos cemitérios, a quem o vento ajuda a cantar hinos aos mortos. E segue-se, pela voz da planta narradora, a descrição das torturas provocadas pelo vento que não poupa nem as pedras. Ela está ciente de seu destino. Meu futuro é o fim, e arremata. Prefiro a tortura arrastada de uma doença ao inesperado do raio, a fúria da ventania. Está no destino que as plantas definem e um dia se vão legando suas sementes. Vê-las trucidadas a lâminas de fogo ou ferro, derrubadas no arrastão assassino do vento, deixa-me amargurada. Ei-lo que volta mais robusto. Zune selvagemente sua imponência de rei e me deixa prostrada, raízes para o ar, certa de que o dia não amanhecerá para mim. O vento algoz metaforiza a prática tão comum no Brasil da tortura desde sempre e muda o destino de quem buscava apenas uma morte vagarosa, valorizando a vida.
E aqui eu conto uma historinha rapidíssima sobre a ditadura de Getúlio Vargas. O advogado ultraconservador Sobral Pinto invocou a Lei de Proteção dos Animais, que é de 1934, sob a égide do próprio Getúlio Vargas, para suspender a tortura ao preso político comunista Luiz Carlos Prestes. Sobral Pinto salvou Prestes. Dois contos têm entre si uma característica comum. São frutos, não árvores ou arbustos. Laranja de sobremesa e um grão de feijão e sua história. Enfatizam a decepção com a continuidade da espécie e a descrença no destino. E ainda acrescentam uma nova marca entre os contos, a solidão irremediável. A laranja queda sobre o prato, tendo ao lado a faca e o garfo, ameaçando-a com a frieza habitual dos metais. É uma cerimônia de sacrifício, a vida imolada à vida. A laranja vive o seu destino naquele prato-altar sacrificial, aguardando o carrasco a empunhar os metais. Submissa, ela se entrega mansamente ao esquartejar da faca. Após a cerimônia, restam meia dúzia de sementes que se prometem em vão repeti-la. Era uma laranja de feira, não fora colhida no quintal. Ela cumpriu o seu destino, mas o destino das sementes se cumprirá quando elas forem jogadas no lixo, juntamente com o bagaço rejeitado. Um grão de feijão foi parar no quintal, junto com os grãos brocados, mortos, como adubo para a horta doméstica. Feliz por ter escapado ao suplício da água borbulhando, queixava-se: vou crescer sem a companhia de ninguém. Era o seu modo de partilhar com os companheiros mortos. Integrado à terra, o grão de feijão aos poucos vai botando a pequena raiz de fora, mas não perde a consciência de sua insignificância, sentindo-se humilhado em meio ao quintal esplendente de viço. Quintal cujas árvores frondosas afrontavam com seus troncos roliços sua sombra compacta, caindo em mantos sem rasgões. Sua solidão o confortava, entretanto, imaginando-se o arquétipo de sua espécie, como se nunca morresse, mas se encarnasse em tempos sucessivos, carregando consigo a experiência da espécie. Até que um jato d'água fervendo veio colhê-lo, enquanto com muito carinho tecia seu futuro. A laranja não se rebela contra o seu destino de bagaço. Seria inútil. O solitário grão de feijão, entretanto, teve o seu destino interrompido. O seu destino era a panela, claro. E ele usa isso em favor de uma fantasia, perpetuar-se em si mesmo. Mas, ó ironia do destino, seu sonho acaba desfeito pelo mesmo efeito da água fervente que deveria tê-lo cozido quando ainda jovem e saudável grão. O conto A Cerca descreve com uma crueza cruel um outro destino interrompido. O seu passado de árvore lhe vinha à memória, mas seu corpo, em vias de apodrecimento, uma decomposição preguiçosa, não passava de um cadáver camuflado. E ainda traz consigo o remorso pela morte do gato, seu amigo, que se precipitara imprevisto e súbito sobre sua compleição pontiaguda. O gato se jogou sobre a cerca. Imaginem essa imagem, ou melhor, criem essa imagem na mente de vocês, para mostrar a crueldade das trilhas. Esta narrativa guarda consigo um paradoxo, posto que a árvore de onde se originara a cerca já cumprira o seu ciclo vital, e o seu destino será a árvore de corte. Entretanto, a cerca acredita que está cumprindo o seu destino de cerca, que ela esperava serena como uma morte sobre outra. O dilúvio é uma narrativa que fecha um ciclo. O conto seguinte, O Instante da Açucena, pelas razões que mostraremos ao tempo, é o início de um novo ciclo. Mas ainda há 4 narrativas depois, todas elas com as características temáticas das primeiras 15. História antiga, Bilhete do Malmiquer, Orquídea da Exposição e A Sombra da Papoleira. Essa constatação isola o Instante da Açucena das demais. Considere isso um parênteses.
O dilúvio é o dilúvio bíblico, descrito no Gênesis, e recorrente em várias culturas, como todos sabem, inclusive de povos originários do Brasil, inclusive de povos originários da Amazônia. Astrid Cabral descreve o dilúvio com um olhar amazônico. É a floresta que é destruída. Sobre a floresta infinita, cuja medida era o horizonte, as águas baixavam implacáveis, insaciáveis, caudalosas. Algumas espécies ainda sobreviviam, como as vitórias régias e nenúfares, que vingavam ainda entre os lençóis de Mururé. Destruídas, entretanto, com o recrudescimento da fúria pluvial, cujas gotas caíam com o peso de pedras. Com o reaparecimento do sol, após a luta insana de 40 dias e 40 noites, a floresta era apenas um cadáver de troncos e galharias. O dilúvio, descrito no Gênesis, tem a finalidade de castigar a humanidade corrompida e, ao mesmo tempo, é uma metáfora da sua purificação. Por questões de espaço e tempo, não há como abordar a totalidade da narrativa. Eu estou ligado. De modo que, considerando as amostras anteriores como afirmativas de nossa hipótese, entremos agora a comentar o último conto, atendendo a pedidos. O Instante da Açucena. Uma fábula completa, descrevendo o ciclo vital da planta, que não termina com a tragédia da morte, pelo menos ela, mas com a felicidade e a alegria da fecundação. Pois esse é o seu destino, ser fecundada. Por isso, vaidade e desejo afloram de modo natural no breve cotidiano da Açucena. O momento em que uma libélula sacode-lhe o pólen é a coroação de toda uma existência, pois na sequência ela murchará. Nasci para o amor, fugaz que seja. Todo o conto é a preparação desse momento sublime, desde o nascimento assinalado na primeira frase. Na tarde, a açucena desabotoada. Como não poderia deixar de ser, já que estamos tratando de flores, algumas palavras estranhas aparecem ao longo do texto. Estames, carpelos, pistilo, anteras, estilete, óvulo. Tais palavras designam partes da anatomia das flores, que são os órgãos reprodutores das plantas. É paradoxal que, a despeito dessa função, as flores sejam metáforas de pureza. E é certo que, ecoando Giambattista Vico, toda metáfora traz em si uma fábula. Isto é uma demonstração do poder da linguagem. Pois não há nada mais puro mesmo que a fecundação, garantindo a continuidade da espécie, a continuidade da vida. A narrativa de uma virgem fecundada por vontade divina ocorre em diversas culturas. A pureza da virgem é física. A pureza da fecundação, da geração de uma nova vida, é metafísica. A negação desse fato é captada por Astrid Cabral na fala da Açucena. Talvez me acabe para sempre intacta, sem o amanhã de remota descendência. A Açucena sente o terror do medo. Uma linguagem lírica perpassa todo o texto, entremeada com momentos prosaicos que reproduzem o comportamento humano, como no diálogo com outra flor, sua semelhante à que ela chama de Amaryllis. Na verdade, um dos nomes da Açucena, também chamada Flor de Lis. A sensualidade é outra característica marcante do texto, como uma forma de preparar o momento máximo da fecundação. Os beija-flores enfiavam... Cadê? Não, volta, está com pressa. Os beija-flores enfiavam o bico de agulha nas campânulas entrefechadas de pudor. É preciso atentar para a posição do narrador onisciente, em terceira pessoa, que usa os recursos do discurso direto e do indireto, mas algumas vezes cede lugar à fala da própria Açucena, mesclando sua voz com a dela, passando a narrativa para a primeira pessoa, como nos parágrafos finais. Faltou separar ali o segundo parágrafo, meio sol. Eis que sinto o pólen penetrar-me, para tufar pouco depois germinando. Desce em mansidão pelas paredes do estilete, sua presença traz-me plenitude, incorpora-se ao pequeno óvulo
que piedoso me acena com o amanhã em outra primavera. Vou sorrir, o momento é completo e me pertence. Nele sou. Agora sim, conclusão inconclusiva. Se até o conto anterior, o dilúvio, tínhamos um ciclo marcado pela violência, pelo medo da morte e da infertilidade, uma palavra, pelo terror, o instante da Açucena abre novas perspectivas aos inquilinos da Alameda, onde o destino se cumpre sem as ameaças do acaso. Em depoimento, no mesmo ano do lançamento, Astrid confessa que a Alameda poderia ter sido diferente. Ela diz: quis inventar um mundo à parte, como o que tive na infância. Aliás, há muita reminiscência e transposição de experiências pessoais nessa Alameda. Meu maior pecado foi o de ter feito concessões de cunho realista e não me haver restringido à ficção pura. Eu me pergunto onde estariam as concessões de cunho realista referido nessa autocrítica. Seria uma alusão aos vasos comunicantes da ficção com a realidade da época? Como antena da raça, Astrid Cabral não se limita ao passado, mas vê também o futuro, como deixamos patente nesta breve análise. É mais fácil identificar a ficção pura de Destino, Aves Pisces Pulchérrima, O Dilúvio, O Instante da Açucena ou História Antiga, mas isso não tira o brilho das demais. Ou será que a autora se referia às conexões com o imundo mundo real, alimentada pela violência, o medo e a solidão, que conduzem ao último destino, presentes mesmo na ficção pura? Complexo enquanto concepção, mas de leitura fluida e cativante, Alameda pulsa de humanidade sob o disfarce fabuloso dos pequenos seres que a habitam. Muito obrigado. E muito obrigado, principalmente, a Astrid, por nos dar esse livro tão maravilhoso. Eu pergunto se algum de vocês tem alguma pergunta. Aqui no cantinho. Quem quer perguntar, posso falar do clima? Eu estou ouvindo, não sei se os colegas Estão ouvindo? Vamos lá, por favor. Levantar. Fica mais alto isso. Queria agradecer pelas explanações, acho que é muito importante a gente abordar esse Cabral como escritora, né, a dimensão dela. E adorei a questão de associar e de pontuar esse livro em si como um terror. Porque quando a gente está lendo, tem lá um pedaço de cerca que já foi árvore, tem lá um feijão que quer germinar, tem sonho de germinar. E tem muitas reflexões que a gente conversa até com o professor anterior que falou, que a gente lê algum texto, não apenas como narrativa, mas pensar ele para além do que as palavras que estão colocadas lá. E aí eu queria saber do senhor, por que determinadas pessoas, que eu não entendi, eu não tinha assim, conhecimento dos termos de que as pessoas que leram esse livro tinham, mas por que ele não é tido como um livro político, quando fala de política ou de política partidária em si, e porque ela não aborda diretamente questões sociais? Porque quando eu estava ali umas 2 vezes, quando eu via, eu sempre via algumas personagens que aparecem, mesmo sendo seres inanimados, de uma maneira que trazia reflexões existenciais minhas. Então, eu queria saber um pouco a respeito do que não é visto como política em si. Não sei. Se eu sou o primeiro, ótimo. Mas eu vejo essa ligação com a história. Entendeu? Eu espero não ter forçado muito a barra, mas eu contextualizei, por isso que aquele início foi tão longo, não é? Para poder dizer por que eu achava que Alameda tem tudo a ver com a história do Brasil lá do final dos anos 50, início dos anos 60. Tá? Também tem uma pergunta, professor. Pois não. A respeito do conceito de morte, qual é o conceito de morte assumido nessa narrativa de Alameda, nos contos de Alameda?
conceito de morte. A morte é a cessação da vida, né? Eu penso assim. E quando nós pensamos, mesmo que você leve para o lado místico, para o lado religioso, ainda é essa a cessação da vida, porque não existe uma preocupação, nunca existiu, eu acho, uma preocupação dos místicos em procurar salvar os pequenos seres, né? Os animais, os vegetais, etc. Né? Eles só se preocupam com eles mesmos. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, plateia. Eu pegar agora comigo. Muito obrigado, gente.